Olha só, aconteceu aqui na cidade de Linhares um evento muito importante, uma reunião que discutiu o Plano Estadual de Recursos Hídricos. Leonardo Mitre, ele passa pelo programa e vai dar essas informações importantes para o linharense e para todo o estado. Leonardo, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Ronda. Fala aí no microfone, senão o povo não vai te ouvir. Bom dia. Leonardo, em que consiste esse plano, essa estratégia de discutir esses planos de ação para este setor que é fundamental para a nossa região, hein? Enquanto a gente está mostrando a imagem do nosso Rio Doce que já teve uma cor diferente, viu, gente? Pelo amor de Deus, vamos lá. Em que consiste, então, esse plano que a gente está abordando aqui, porque nosso microfone estava desligado, agora está ligado, está tudo certinho. Em que consiste? Vamos lá. Certo. O plano, então, como o próprio nome diz, é um planejamento, é um documento em que a gente desenvolve um planejamento de recursos hídricos para o Estado. Então, a gente desenvolve estratégias, programas e ações para o Estado desenvolver dentro do contexto de gerenciamento de recursos hídricos, sejam ações em nível governamental, sejam ações em nível privado, mas ações voltadas para o gerenciamento de recursos hídricos nos próximos 20 anos do Estado. Então são ações de curto, médio e longo prazos ao longo desses 20 anos. Né? Então esse é o documento que a gente está desenvolvendo e que tem as suas etapas de No caso hoje trabalho. Foi uma. Isso. Esse momento em que a gente está na segunda etapa dos estudos, em que é a etapa de prognóstico. Então, o que a gente faz nessa etapa? Essa etapa a gente desenvolve cenários para o Estado, cenários de crescimento do Estado em termos de uso da água. Então, seja o uso consultivo, ou seja, aquele uso em que a gente capta e consome água, seja para abastecimento urbano, seja para irrigação, seja para indústria, seja o uso para conservação. Então, o uso para unidades de conservação, para áreas de preservação, áreas de proteção. Então, seja esse uso para lazer, né? Então, para esses usos também. Então, o plano, na verdade, considera todos os usos de águas que o Estado tem. Muito bem. Então, nessa etapa. E, inclusive, num momento muito fundamental, essa discussão, porque o governo do Estado, por exemplo, ele estabelece a construção de barragens, né, em todo o Estado, que é uma utilização de água, né, de recurso hídrico importante. Eu, inclusive, participei da entrega de uma das barragens. Aí tem o Rio Doce, que nós estamos mostrando aí, que no entorno dele, a gente pode perceber que Linhares precisa muito, né? Não nessa cor, né? Nessa cor aí que eu vou te contar um negócio, mas enfim, nós precisamos também falar a respeito disso. Então, no geral, é uma discussão fundamental. Daqui, essa discussão de Linhares, ela não é o ponto final, claro que não, porque várias regiões do estado vão ser envolvidas nessa discussão, né? A partir de Linhares, principalmente. Certo. O plano, ele está sendo desenvolvido para o Estado, né? Então, é um plano estratégico, ele é um plano que é desenvolvido para o Estado, então ele consta de uma série de ações para o Rio Doce, né? Para a bacia do Rio Doce, ações seja de recuperação, seja ações de desenvolvimento para a bacia do Rio Doce, e ele consta também de ações para o restante do Estado. Então, a gente, nesse processo de discussão com o Estado, a gente passa em todas as regiões e discute com a sociedade de todas as regiões. Então, a gente faz parte do plano a gente ter consultas públicas, né, que são as consultas em que a gente discute os estudos técnicos com a sociedade e que a sociedade pode opinar e fazer sugestões ao estudo para que seja um plano do Estado e não um plano de governo. Muito bem. Esse é um ponto fundamental. Gente, olha, agora, para a gente fechar, essa imagem do Rio Doce dá um negócio, né? Você ficar vendo o Rio Doce desse jeito aí, poxa vida, era tudo diferente. E, de repente, a água que a gente precisa, o recurso hídrico que a gente precisa sempre discutir, está desse jeito aí. Para a gente fechar, então, é uma discussão importante que hoje envolveu Linhares. Aí daqui vocês estão indo para Colatina. Em quanto tempo esse estudo fica pronto, elaborado para que haja um plano de ação? Isso, a gente está nessa segunda etapa, né? Como eu disse, que é a etapa de prognóstico. A gente teve uma primeira etapa que foi a etapa de diagnóstico, em que a gente avaliou a situação, e a gente tem a última etapa, que é a etapa de plano de ações, em que a gente desenvolve
quais são as ações previstas para o desenvolvimento do Estado em termos de gerenciamento de recursos hídricos. Então, nesse contexto, a gente tem a previsão de concluir esse estudo do plano até o meio do ano, por volta de junho, julho, no máximo, está concluído essa etapa, que é o planejamento, para a partir daí executar as ações desenvolvidas, né? Que aí é que está, né, o grande detalhe, né, de todo esse trabalho que começa agora, né, e vai terminar daqui a alguns meses. Leonardo, obrigado por ter vindo aqui, ter dado essas informações importantes para a comunidade de Linhares e para todo o estado do Espírito Santo. Obrigadão. Obrigado, eu que agradeço. Valeu.